O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, 19 de abril de 2023. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente para os estudos da doutrina espírita do Templo Umbandista Pai José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Iniciamos nossos trabalhos com a prece de abertura. Pai nosso que estás no céu, em mim e em todos os lugares, Pai dos aflitos, dos seres de bom coração, dos filhos menos esclarecidos, dai-nos coragem para enfrentarmos as nossas provas sem desanimar e sem perder a fé. Permita que os bons espíritos iluminem os nossos caminhos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Leitura da página para a nossa reflexão do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre os quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanece insensíveis. Nos empreendimentos e necessidade de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros, realização em sentido integral, a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Temos nessa noite o nosso irmão José Ronaldo, filiado ao Centro Espírita Jesus, Maria e José, da cidade de Vassoura, Rio de Janeiro, com o tema Perturbação e Obsessão. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos essa noite estar tratando de uma temática que é muito importante, diz respeito a todos nós, tem ocorrido com muita frequência, né? Nós que estamos ligados à casa espírita, ligados ao movimento espírita, o tempo todo estamos lidando com isso. É o problema da obsessão e o problema da perturbação que o indivíduo traz. Esses dois estados psíquicos e espirituais estão associados, né? Perturbação como um estado íntimo que leva
ao desencadeamento, muitas das vezes, pela fragilidade da criatura, aos vínculos com o processo obsessivo. Para subsidiar um pouco essa conversa hoje que nós vamos fazer, nós vamos tratar muito de algum material do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Série Nosso Lar é uma leitura indispensável para nós espíritas. É claro, as obras básicas são leituras indispensáveis, toda a obra da codificação, as obras que vieram logo depois da codificação, mas essas obras de André Luiz, depois que a gente lê as obras da codificação, elas vêm numa etapa seguinte, trazendo muito esclarecimento sobre as nossas relações do mundo espiritual, os nossos estados emocionais e como eles repercutem na maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os espíritos e a maneira como os espíritos nos veem. Isso tudo é colocado pelo nosso irmão André Luiz, né, nessa série. Então aí nós temos vários livros, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Nosso Lar, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu. Então é uma série de livros que compõem então essa série Nosso Lar. Outro autor também que nós gostamos muito de trabalhar é o Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo. E o Manuel Filomeno, ele tem aqui, colocamos alguns livros que a gente tira como referência: Trilhas da Libertação, Grilhões Partidos, Nos Bastidores da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, né? Nós começamos colocando, a partir das reflexões desses livros e de outros estudos que fazemos, um ponto básico: nós percebemos o mundo, né, na nossa vida, rotineiramente, ordinariamente, pelos 5 sentidos, né? O tato, o olfato, a visão, o paladar, a audição. São 5 sentidos normais que nós nos valemos durante o nosso dia. Mas nós temos um outro sentido mais apurado, que alguns chamam de 6º sentido, e nós espíritas vamos denominar de mediunidade, que ela vai desde uma escala mais atenuada, que seria a intuição, até a sua forma mais desenvolvida, que é a mediunidade ostensiva, seja ela psicofônica, psicográfica, de efeitos físicos, o que for. Essa mediunidade, ou esse 6º sentido, essa sensibilidade que vai além dos sentidos, é uma percepção extrasensorial, na verdade. Por que ela é uma percepção extrasensorial? Porque ela está além dos 5 sentidos básicos, ela é um 6º sentido, é um sentido além. E ela capta o quê? Ela capta especialmente os elementos de uma dimensão espiritual, em que nós mesmos, estando encarnados, conseguimos realizar, então, essa interação com essas entidades. E isso influencia demais a nossa vida, uma vez que o planeta Terra se encontra com cerca de 8 bilhões de habitantes encarnados, mas o número de desencarnados é muito grande. Nós temos, talvez, aí, existem algumas estimativas, alguns relatos vindos de espíritos, falam de mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados. E esses números, eles significam que, de alguma forma, essas entidades, na maioria delas, está em alguma forma de relação conosco, né? De maior ou menor intensidade. Então, isso é muito importante, porque é uma força atuante de influência muito grande que nós recebemos. E também nós influenciamos as entidades também com os nossos pensamentos. É uma via de mão dupla dentro desse processo. Há uma intensa atividade espiritual, como nós falamos, e essa atividade espiritual, então, nos coloca numa situação desse vínculo, de uma força atuante. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Quando nós falamos em perturbação, que foi o item que nós inserimos aqui no título da palestra, perturbação e obsessão. A perturbação, vamos chamá-lo mais no sentido de um estado íntimo, um estado pessoal nosso. As neuroses e as psicoses são estados de perturbação. E as neuroses são mais comuns do que imaginamos. Por quê? Porque as neuroses são, na verdade, estados interiores, subconscientes, que chegam ao consciente e não conseguem se harmonizar com esse consciente. Esses estados psíquicos interiores, eles estão desajustados e, portanto, se manifestam como neuroses, a se expressar de diferentes formas. Uma depressão, um transtorno de pânico, com as suas diversas formas, crise de pânico, transtorno de pânico associado à fobia social, né, ao medo de estar junto com outras pessoas. Há vários transtornos dessa natureza.
né? Nós temos situações ligadas ao transtorno de ansiedade generalizada, né? Diversas fobias que se manifestam. Então, esses monoideísmos, são essas ideias fixas, né, que fica circulando na nossa cabeça, muitas das vezes ela é alimentada por esses elementos que vêm do nosso psiquismo de profundidade. O que é esse psiquismo de profundidade? É todo o conjunto de experiências vivenciadas em reencarnações anteriores, vivenciadas no plano espiritual, e que vão, digamos assim, formar um substrato psíquico, ou uma matriz psíquica. Essa matriz psíquica, ou essas matrizes psíquicas, se nós formos entender que existem vários desses blocos formando o nosso psiquismo de profundidade, são resultados de experiências vivenciadas no passado, especialmente de comportamentos adquiridos, ou de traumas sentidos, ou até de elementos. Uma matriz psíquica não é necessariamente algo ruim, ela pode ser uma experiência boa que nós tivemos, e ela está mandando coisas boas para o nosso consciente. Mas a raiz dos nossos problemas não estão nas matrizes psíquicas boas, elas estão naquelas matrizes psíquicas que estão doentes, estão precisando de ajuda, elas são sombra, precisam ser iluminadas, né? Então são essas matrizes psíquicas oriundas de comportamentos passados, estão enraizadas no nosso subconsciente, formando esse substrato psíquico que traz perturbação. Toda vez que ele vem à superfície, e ele vem toda hora, ele nos conduz de uma maneira que nós às vezes não controlamos. Então, muitas das nossas manias, das nossas neuroses e, eventualmente, até das nossas psicoses, são resultantes. O nosso sofrimento psíquico, nossa aflição mental, nossa aflição emocional, nossos estados aflitivos, mentais e emocionais, muitas das vezes não são resultados de situações que estão nos cercando nesse momento na nossa vida. Muitos deles são resultados de elementos que nós trouxemos do passado, até da nossa infância, inclusive nessa vida, constitui um substrato psíquico que está nos influenciando, né? Então, nós temos várias coisas que nos influenciam. Nós aqui formamos a nossa personalidade na Terra, após alguns anos de existência, a nossa família, a sociedade em que vivemos, a cultura, as tradições que recebemos, o nosso sexo, o nosso nome, tudo vai, nossos amigos, nossa família, tudo vai constituindo a nossa personalidade enquanto estamos aqui na Terra encarnados. E isso define muito o nosso estado consciente de quem somos, das decisões que tomamos. E nós achamos que a coisa para por aí. Que as nossas decisões, nossos estados felizes ou infelizes, são resultados da maneira como percebemos e somos influenciados por coisas que vêm de fora. Mas não é bem assim. Na verdade, além desses elementos que constituem nossa personalidade e nossa tomada de decisões, nossa interpretação do mundo, que por sua vez é muito, muito importante, há um elemento, como nós falamos, aliás, dois elementos. O primeiro é aquele que traz perturbação. É o psiquismo de profundidade quando ele está desajustado, quando nós trazemos esses elementos de desajuste para as nossas vidas. Permitimos que esses elementos que estão lá como matrizes psíquicas no subconsciente venham à tona e tragam toda sorte de aflições e distorções na forma como percebemos o mundo também. Então, de certa forma, o nosso psiquismo de profundidade, ele nos conduz para coisas boas ou coisas ruins. Então, nós temos uma influência poderosa que nós, às vezes, não reconhecemos nem sabemos que temos. A segunda fonte de influência vem dessa interação com o mundo espiritual em razão de todos nós termos, ou pelo menos, no mínimo, a intuição desenvolvida, essa percepção extrasensorial, ou a mediunidade plenamente desenvolvida, de forma ostensiva. Então, você tem uma mediunidade atenuada ou uma mediunidade ostensiva. Todos nós temos algum nível delas ou um nível entre as duas, um ponto qualquer entre as duas. Então, nós temos duas forças de influência que nos interessa hoje aqui no nosso estudo. O primeiro deles é a perturbação que nós trazemos íntima, essa oriunda do psiquismo de profundidade. A segunda, a obsessão que pode surgir, que é oriunda dos mecanismos de relações que estabelecemos com os espíritos à nossa volta. Então, nós temos, resumindo, nós temos uma capacidade de percepção extrasensorial, nós temos uma influência que vem do nosso psiquismo de profundidade, e quando essa influência negativa, nós vamos chamá-la de perturbação, e quando nós estamos nesse estado de perturbação, oriundo desses elementos negativos que trazemos do passado, nós abrimos as portas
para as ações obsessivas. Por quê? Porque como nós temos esse vínculo de ligação extrasensorial com os espíritos desencarnados, queiramos ou não, seja pela intuição, seja durante o sono, seja quando nos desdobramos, seja em processos mediúnicos, nós estamos o tempo todo em contato com nossos irmãos desencarnados, evoluídos ou não evoluídos, né? E se nós estamos perturbados, coisas nossas, anímicas, coisas que nós trazemos de nossa alma, elas nos fragilizam, nos enfraquecem diante das situações que nós temos que vivenciar. Observem que a ênfase do nosso estudo aqui não não procura tratar nesse estudo, até pelo nosso tempo, pelo objetivo nosso aqui, de questões relacionadas a processos obsessivos kármicos, tá? O tema perturbação e obsessão diz respeito ao tipo de obsessão que nós chamamos de obsessão simples. Nós vamos comentar mais à frente aqui rapidinho. As obsessões kármicas, aquelas que nós temos o problema obsessivo vinculado a inimigos do passado, esse nós não vamos abordar nesse momento aqui. Interessam as obsessões que surgem por vínculos que vão acontecendo, vínculos espirituais, que vão sendo estabelecidos por uma vida que não está sendo conduzida com sabedoria. Esse sofrimento aflitivo, seja pelos elementos que trazemos do passado, como matrizes psíquicas, que nós já comentamos, seja pelas escolhas equivocadas que vamos fazendo na nossa vida, por estabelecer metas meramente materiais, de sensações de prazer e sensações de realização pessoal que não dizem respeito ao espírito imortal, tudo isso nos coloca numa situação muito vulnerável a influências espirituais que não são, às vezes, que na maioria das vezes não são de origem kármica. São espíritos com quem nos afinizamos e acaba se criando um vínculo, e esse vínculo é o suficiente para trazer sérios problemas para nós. Então, é nesse tipo de obsessão que nós vamos estudar hoje. Nós não vamos tratar aqui de questões ligadas, nesse momento, aos vínculos, que são extremamente importantes também, mas precisam de um estudo específico para isso, que são aqueles que vêm oriundos da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito. Os mecanismos que estabelecem essa perturbação espiritual, nós vamos aqui citar um livro, Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo também, Divaldo Pereira Franco. Nós vamos ler aqui uma partezinha desse livro que é muito boa. Ela diz o seguinte, a Joana de Ângeles, nesse livro, Vidas, Desafios e Soluções. Toda fixação indevida dos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas, quando você fica fixando, tem uma ideia fixa em pessoas, em fatos e coisas, uma fixação indevida, que não é uma coisa boa para você nem para a pessoa, converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. À medida que constitui um imperativo dominador, porque eles vão te dominando essas ideias fixas, tornando-se obsessões que passam a inquietar o indivíduo. Aqui, no caso, a Joana usa o termo obsessão, se referindo à auto-obsessão, como se fosse uma auto-obsessão que estamos fazendo. Porque nós estamos nos auto-obsidiando ao ficar buscando, digamos assim, nos vincular a uma ideia que está nos causando sofrimento, e nós continuamos a buscar essa ideia e não queremos abandoná-la. Isso é causador de imenso sofrimento. Isso é como se fosse uma espécie de auto-obsessão. Elas passam a inquietar o indivíduo, levando a estados mais graves na área de saúde mental. Então, muitos problemas relativos à saúde mental têm a ver com esse processo. Essa fixação mental leva, então, à auto-obsessão, e essa auto-obsessão é o caminho para o processo obsessivo normal, que é aquele com vínculo junto a outras entidades, porque você está fragilizado, você não tem capacidade de defesa, você não consegue compreender os seus próprios sentimentos, então isso gera essa dificuldade da autodefesa nas intuições que você recebe de irmãos menos esclarecidos, até porque se você está, por exemplo, ligado à busca de prazer irresponsável, existe um monte de espíritos que estão tentando obter os mesmos prazeres irresponsáveis, só que eles não conseguem, porque eles estão desencarnados. Se eles encontram alguém que está tentando buscar esse tipo de prazer, vamos dar um exemplo, o álcool. Você começa a beber para poder sentir o prazer do álcool, ou para esquecer problemas que você tem, não importa, mas ele te dá uma sensação de euforia, de prazer ali, de relaxamento. Aí depende muito de cada indivíduo, né? Tem indivíduo que fica violento, tem indivíduo que fica, quando começa a beber, tem indivíduo que fica chato, tem indivíduo que fica paradão, mas ele tem digamos assim, uma produção bioquímica no cérebro dele que está trazendo uma sensação para ele
de certo prazer. Isso é inevitável, tá? Ou de alívio das dores que ele sente. O espírito não consegue beber álcool, mas o espírito pode sentir a sensação que o indivíduo está sentindo se começa a haver vinculação entre os dois. Por isso que eu falo de obsessão simples. Não precisa ter vinculação kármica, basta que os dois estejam ligados por um objetivo comum. O espírito busca um determinado objetivo, o encarnado está buscando o mesmo objetivo, e sem defesa. O objetivo já é ruim, prejudica ele, prejudica a família, prejudica a sua saúde. O objetivo é ruim, ele é uma transgressão da lei divina. Isso já o coloca numa situação de vulnerabilidade em relação às influências que vêm desses irmãos espirituais, né? Então, esse objetivo está ruim, o outro também tem o mesmo objetivo, você consegue, então, criar essa cola, esse mecanismo de junção entre os dois, aí começa uma obsessão simples. Não tem fator kármico envolvido nesse caso, mas ele pode se transformar num fator kármico ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que observar aqui também que é um tríplice fator que Kardec já chamava atenção quando a gente vai falar em termos de níveis de obsessão. Só para a gente não perder de vista isso. Que era a obsessão simples, aquela que é momentânea. Pode ser que você tenha contato com essa entidade no momento que você está fazendo uma determinada coisa, mas você se toca que aquilo tem uma coisa errada, você não quer mais aquela presença, aquela companhia, você quer tentar mudar o seu padrão mental. E essa desconexão é relativamente fácil, se ela for feita bem no começo, né? Há um segundo estágio, quando essa obsessão começa a perdurar, que é a fascinação. Na fascinação a coisa já está muito mais complicada, já há um vínculo muito mais forte entre os dois, o encarnado está ligado ao desencarnado por um grau de influência que ele recebe muito intensa, ele já não consegue pensar claramente, o espírito se miscui dentro dos pensamentos dele, e não permite que ele pense claramente. Por fim, vem o terceiro estágio que é a subjugação, que é o estágio mais grave. Claro que subjugação em geral você encontra nos estados de obsessão kármica. Porém, se você começa, a gente vê muitos casos assim, de espíritos que começaram a beber ou usar drogas, encarnados, e quando eles se vinculam a espíritos da mesma forma, e o indivíduo continua a piorar o estado dele no uso da droga ou da bebida, o mesmo pode acontecer também no campo da sexualidade desenfreada, tá? Ou na busca de determinados bens materiais, que o indivíduo fica fascinado com aquilo. Todas essas buscas que desviam o indivíduo do seu caminho de sabedoria e de espiritualidade, se você tem uma outra entidade desencarnada que está te acompanhando para usufruir dos mesmos benefícios junto com você, uma vez que a vinculação de vocês vai se tornando cada vez mais intensa, você sente o que ela sente o que você sente. É a maneira que ela tem de usufruir daquele benefício que ela não consegue, porque ela não tem corpo físico. Então, o que ocorre? Esse processo, essa junção da entidade com você vai se estreitando esses laços cada vez mais. Então, isso pode caminhar para uma possessão, ainda mais no caso da bebida e da droga química, porque o indivíduo tem menos condições ainda de se controlar. Então, por isso que você vai encontrar muitos alcoólicos, eles estão vinculados a espíritos obsessores, em que essa vinculação já é uma possessão. E aí o processo é mais complicado e mais difícil, porque de um quadro simples de obsessão, ele evoluiu para um quadro mais grave. Em geral, ela tende a evoluir mais para o quadro dessa fascinação, mas ela pode eventualmente ir para um quadro de subjugação. Também no livro Ação e Reação, que é da série Nosso Lar, do André Luiz, nós encontramos uma passagem que ele vem a um tema que é muito importante aqui, muito útil para os nossos estudos, que é esse elemento, quando a gente fala em matriz psíquica vindo à tona, às vezes, certas matrizes psíquicas, certos blocos do nosso psiquismo de profundidade, eles meio que assumem o controle da nossa vida em determinados momentos, em razão do que a gente está pensando, do que a gente está desejando. E nós começamos digamos assim, porque nós não criamos, às vezes, padrões do nada. As nossas buscas que a gente faz, a nossa persistência, a nossa determinação em buscar alguma coisa obstinadamente, em geral, ela tem um elemento do passado que nós já demos alguns passos nesse sentido. O que a gente faz agora é continuar aumentando o grau de intensidade disso. Claro que, eventualmente, eu posso construir um caminho começando do zero, mas muitas vezes o que nós fazemos é dar continuidade a certos comportamentos do passado, que podem ser modificados. E eles estavam
levando a um caminho errado, mas de repente você modifica-os digamos assim, você aproveita apenas aquilo que é bom deles. Por exemplo, você pode ter uma matriz psíquica que te traz sofrimento, mas ela também envolve um grande aprendizado de força de vontade e determinação, que você usou para coisas ruins no passado. Mas se você direciona para coisas boas, aquele aprendizado contido ali de força de vontade, de determinação, ele é útil, extremamente útil. Então, a matriz psíquica em si, ela pode ser modificada no seu direcionamento, mas a estrutura dela pode ser útil para você. Então, você utiliza ela para coisas boas ou coisas ruins. Mas você tem que trabalhar aquilo que é ruim nela, que está lá dentro dela, no seu subconsciente. Isso é o ponto mais complicado. E aí vem o tema que o André Luiz coloca aqui. Muitas das vezes a nossa mente está voltada para uma forma doentia de pensar, de buscar as coisas. É o que acontece nesse caso que ele narra no livro, não vamos citar os casos aqui, mas um caso de obsessão que ela foi facilitada por um desejo central do indivíduo que ficou muito obstinado naquilo. Não era uma coisa que surgiu do nada, ele já tinha essa tendência de apego material do passado, ele que acabou sendo exacerbada quando ele obteve bens aqui na Terra, ele ficou ainda mais na busca de mais bens, e só que assim, ao mesmo tempo, sendo um indivíduo muito sovina, com muito medo de perder aquilo, ao mesmo tempo que queria de toda forma conseguir mais coisas. Então, esse tipo de padrão mental, ele é muito ruim, porque você está totalmente afastado de qualquer valor espiritual e em algum momento você vai deixar isso tudo para trás. Então, você tem que saber dosar. Quero enriquecer, quero ser bem-sucedido, não tem nenhum problema. Desde que você guarde lugar, guarde espaço dentro da sua cabeça e guarde tempo na sua vida para se dedicar também às coisas espirituais, porque você é um espírito encarnado. Não podemos perder de vistas isso, né? Então, André Luiz escreve o seguinte: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, aqueles que nós temos no nosso dia a dia, em qualquer fase da vida, um desejo central. Olhem bem isso, hein? Um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Há certos temas centrais e desejos básicos que afloram em determinado momento e eles começam meio que a regir a forma nossa de comportamento. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência, e muitas vezes sem perceber, tá, gente? Os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, ou esse tema básico que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Mas entenda, desejo central ou tema básico, como substrato psíquico, do psiquismo de profundidade, pode ser bom, pode ser ruim. Né? O seu tema central pode ser ajudar os outros, fazer caridade, me melhorar, me transformar, buscar a luz espiritual. Pode ser que meu tema central seja esse, meu desejo central seja esse, meu tema básico seja esse. Mas pode ser que meu desejo central, meu tema básico, seja a busca de bens materiais. Então, se esse é o teu desejo central, ele começa a ter uma influência poderosa sobre tudo que está acontecendo na tua vida. Ele começa a direcionar os seus passos sem que você, às vezes, perceba. Então, muito do que nós manifestamos em nossa personalidade aqui na Terra tem um grau de influência vindo dessas matrizes psíquicas que, naquele momento ali, pelo menos, da sua vida, aquele desejo central, aquele tema básico está predominando. Isso é um elemento que os espíritos perturbados, os espíritos obsessores, utilizam como mecanismo para se aproximar de você e se conectar a você, estimulando esse lado. Por exemplo, se o indivíduo, o tema básico dele é a vaidade, o espírito começa a induzir ele o estado da vaidade, a adoçar, vamos dizer assim, o ego dele cada vez mais através dos mecanismos intuitivos, ele vai criando, então, mais interesse, mais busca nesse sentido. Esses são padrões mentais que, obviamente, precisam que sejam detectados. Só que para detectar esses padrões mentais e cortar esse ciclo, seja da perturbação, porque um desejo central é o tema básico, ou o substrato psíquico, né, que está tudo a mesma coisa, vindo desse mecanismo de profundidade nosso, que é o psiquismo. Se ele é negativo, se ele é perturbador, se ele traz dor, sofrimento, se ele traz desvios comportamentais em relação à lei divina, nós precisamos conhecê-lo. Né? Nós temos roteiros que nos ensinam sobre isso, revelações espirituais que nos ensinam sobre isso. Nós, particularmente aqui, temos a doutrina espírita e temos o Evangelho.
Então ali nós temos um roteiro seguro para nos ajudar a entender aquilo que está nos afastando do caminho por uma opção, opção se nós considerarmos as vidas passadas. Nessa vida, não é talvez tanto uma opção, mas é inevitável. Nós é que construímos isso no passado, e ele está nos condicionando. Precisamos conhecer o que está acontecendo, por que nós estamos afrontando a lei divina, e isso envolve busca de autoconhecimento. Busca de autoconhecimento, ela, por outro lado, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa fazer leituras edificantes, ou seja, o que nós estamos falando aqui? Para vencer a obsessão, ou pelo menos diminuir os seus efeitos sobre nós, e vencer a perturbação que nós trazemos às vezes, e essa junção de perturbação com obsessão, nós temos que mudar o nosso painel mental, o nosso quadro mental, que está dentro do alcance da nossa consciência da nossa lucidez. Como é que nós vamos alcançar isso? Nós temos que procurar oração, nós temos que procurar frequentar um grupo espírita, espiritualista, ou, se a pessoa não é espírita, que procure uma igreja, que procure um templo, não importa. Busca religião, busca religiosidade, busque Deus. Para nós espíritas, vamos buscar um centro, vamos buscar uma reunião de estudos, de palestras, para receber passes. Vamos meditar, vamos orar, né? Vamos ler leituras edificantes, porque o tempo todo os espíritos estão nos trazendo orientações de como é o certo, o que é certo, o que é errado, onde está o exagero, onde está o nível equilibrado, e a gente começa a fazer as comparações. E ao fazer isso e pensar em identificar esses problemas, nós vamos ter mais chances de estar fazendo esse autodescobrimento, né? Esse autoconhecimento. O autoconhecimento é um dos elementos chaves para nós evoluirmos. Se a gente não conseguir fazer autoconhecimento, a gente não evolui. A gente fica absolutamente estacionado dentro desse processo. É muito importante buscar um vínculo espiritual. A oração não é só proferir palavras. A oração precisa estar repleta de emoção, de sentimento, de uma ligação com o plano mais alto. As forças superiores desejam nos ajudar. As forças superiores querem nos ajudar. Elas estão nos cercando a todos os momentos. Vamos aproveitar essa oportunidade dessas forças superiores, dessas forças do bem, para nós conseguirmos aplicar o autoconhecimento. Como é que eu vou saber o que é autoconhecimento? Onde eu vou identificá-lo? É o que nós falamos aqui. Vamos ouvir palestras, vamos participar de reuniões de estudos. Nessas reuniões de estudos nós damos nossos depoimentos, ouvimos depoimentos de pessoas, ouvimos esclarecimentos. Vamos realizar leituras edificantes de obras espíritas. Tem um manancial de informações, de esclarecimentos, de depoimentos, de relatos de casos, de pessoas, que nós vamos nos identificar com aquilo. Tudo isso vai nos trazer, então, o material que nós tanto precisamos para encontrar equilíbrio e paz. Jesus só está esperando, Deus, nosso Pai, só está esperando que nós nos prontifiquemos a nossa autocura para que eles nos tragam a sua cura. Muito obrigado e que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram auxílio na casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza,
Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento da falange indiana, comandado pelo espírito Zartur. Essa falange não incorpora, ela atua através dos nossos pensamentos, energizando os nossos corpos físicos e fluidificando as nossas águas. Vamos elevar os nossos pensamentos no Mestre Jesus, vibrando amor e fé para recebermos esses nossos amigos. Meus irmãos, encerramos os trabalhos desta noite com gratidão e esperança no novo amanhã.
que a nossa noite seja de muita paz, reflexão e fé, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Convidamos a todos os irmãos para o nosso próximo encontro, dia 26 de abril de 2023, às 19h45. Boa noite e muita paz.